Para entrar com a ação regressiva, se houve culpa do agente, esse agente vai sofrer um prejuízo no bolso dele, concorda? Que ele vai ter que ressarcir o erário. Só que para que haja esse ressarcimento, tem que ser garantido ao servidor público a ampla defesa e o contraditório. É por isso que essa análise de culpa só pode ser feita através de processo administrativo, porque é no processo administrativo que o servidor público vai ter garantido o direito de ampla defesa e contraditório. Caso contrário, ele não teria como se defender desse dinheiro que vai ser retirado dos cofres dele, do salário dele, correto? Forma de reparação do dano. A gente estava falando aqui, né? Deixa eu apagar aqui em cima. A gente estava falando aqui, conduta do agente, dano do particular e nexo entre a conduta e o dano, certo? Estamos falando isso a aula toda. Só que imagina, vai ter que ser reparado o dano, houve a conduta, houve o dano e tem um nexo, vai ter que ser reparado o dano. Como é feita essa reparação? É uma coisa que pode ser cobrado de você no concurso. Como essa reparação ocorre? Então veja bem, a reparação do dano, ela pode ser requerida pelo particular no âmbito administrativo. Oportunidade que será aberto um processo administrativo no qual se buscará a comprovação do fato e a extensão do dano. Vou dar um exemplo prático que aconteceu aqui na cidade que eu trabalho. Eu estava na viatura com outro colega, a gente estava se dirigindo à delegacia, porque tinha um fato que a gente sabia que ia chegar um carregamento de droga na rodoviária da nossa cidade. Então nós estávamos em alta velocidade, realmente. Sirene, giroflex, a gente estava em velocidade. E num cruzamento, a gente colidiu com outro carro. Era o colega que estava dirigindo, né? Mas a gente colidiu com outro carro, na esquina, quase chegando à delegacia. O que teria que ser feito? O dono do carro, o particular, o dono do carro, ele teria que ter entrado com uma ação contra o Estado, não contra o policial que estava dirigindo. Ele teria que entrar com uma ação contra o Estado. Só que o que acontece? A pessoa preferiu tentar resolver primeiro administrativamente. Foi direto à delegacia conversar com o delegado, ver o que poderia ser feito, tentar resolver administrativamente. E o servidor que estava dirigindo, reconhecendo que realmente ele teve culpa, ele, por ele mesmo, por consciência, né, por ser uma pessoa de boa índole, ele mesmo optou por pagar o conserto do carro da pessoa, porque ele sabia que ele tinha se equivocado, né, na decisão dele de cruzar a avenida. Ele ressarciu. Então foi uma coisa que foi resolvida no âmbito administrativo, certo? Não necessariamente tem que haver um processo judicial para que ocorra essa reparação do dano. É possível que essa reparação ocorra na esfera administrativa, certo? E o lesado pode recorrer também diretamente ao Poder Judiciário contra o ente público, prestador do serviço público. Agora, uma coisa que é muito importante, esse dano jamais vai poder ser cobrado do servidor. Esse dano jamais pode ser cobrado do agente público que estava dirigindo um carro. Então vamos pegar um exemplo aqui. Imagina uma viatura da Polícia Civil, bate no carro de um particular. Imagina que o policial civil que estava dirigindo a viatura chama João. O particular, dono do carro, vai entrar com processo contra o João? Não. Vai entrar com processo contra a Polícia Civil? Não. Vai entrar com processo contra a Secretaria de Segurança Pública? Não. Vai entrar com processo contra quem? Contra o Estado. Isso aí é o que nós falamos na aula 1, a gente falou da teoria do órgão, lembra? Primeiro, o órgão, ele não tem personalidade jurídica própria. Logo, ele não tem capacidade processual, ele não pode ser parte no processo. Além disso, segundo a teoria do órgão, os atos dos agentes agindo nessa condição são imputados
a pessoa jurídica a qual ele pertence. E a Polícia Civil é um órgão do Estado, é um órgão estatal. É por isso que a pessoa não processa o policial que estava dirigindo, não processa a Polícia Civil, não processa a Secretaria de Segurança Pública. Ela entra com ação contra o Estado, certo? E aí aquela coisa toda. Teve conduta, teve dano, teve nexo, responsabilidade objetiva. O Estado vai ressarcir o particular. O Estado vai entrar com ação regressiva contra o policial? Vai. Só que o que o Estado vai ter que comprovar? Que houve dolo ou culpa do policial, para que possa ter essa ação regressiva. Eu estou insistindo sempre nesse exemplo, pessoal. Eu estou sendo propositalmente repetitivo, certo? Porque as questões de concurso são cobradas desse jeito. As questões são cobradas dessa forma. Uma situação hipotética e pergunta-se alguma coisa em cima dessa situação hipotética. É por isso que eu estou repetindo tanto. É para ficar fixado na sua cabeça. Conduta, dano, nexo causal, ação regressiva contra o servidor, provar dolo ou culpa. Excludentes, situações em que o Estado não vai ter que comprovar culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior. Isso aí é na teoria do risco administrativo. Teoria do risco integral, não tem que se provar nada. Quando que vai haver a teoria do risco integral? Danos nucleares, atentado terrorista a bordo de aeronave e danos ambientais de grandes proporções, certo? Teoria do risco integral. Admite culpa concorrente? No risco administrativo, sim. Risco integral, não. Certo? E agora, gente, a gente vai falar de situações específicas. O que são essas situações específicas? Vou falar para vocês como eu coloquei essas situações específicas na minha aula. É o seguinte: essas questões aí foram colocadas por causa de questões, de resolução de questão. Resolvendo muita questão de prova, eu fui pegando esses exemplos que eram recorrentes em concurso público, certo? Então presta atenção nessa parte agora da aula. Quase que meu joelho não se dobrou. Presta atenção nessa parte da aula agora, porque são situações recorrentes em concurso público, certo? Presta bastante atenção nessa parte da aula. Se você estiver muito cansado, dá um pause aí, joga uma água no rosto, toma um café, um energético. Presta atenção nessa parte da aula, que são questões tiradas de concurso e que costumam aparecer sempre. Primeiro, responsabilidades por atos administrativos, responsabilidade por atos legislativos e jurisdicionais. As atividades tipicamente legislativa e jurisdicional não ensejam responsabilidade civil do Estado. Então imagina só, imagina que uma pessoa construiu um estabelecimento comercial num ponto turístico da cidade. E esse ponto turístico, esse estabelecimento comercial só abre aos finais de semana. Fosse um parque, fosse alguma coisa. A pessoa construiu lá, ela construiu um imóvel, ela investiu, ela tirou todas as licenças, ela está funcionando. Só que aí vem uma lei e fala que ali onde é aquele parque, esse parque vai ser desativado e vai se construir um monte de prédios residenciais. Tem que haver uma lei para que aconteça isso. Para deixar de ser um parque e se construir uma área residencial, tem que ter uma lei nesse sentido. Você concorda comigo que a pessoa que construiu para trabalhar em razão do funcionamento desse parque, ela vai ficar no prejuízo? Vai. Porque imagina que ela tivesse uma lanchonete ali que vendesse lanches saudáveis, né? Para as pessoas que praticam atividade física naquele parque ali. Acabou o parque, acabou a razão da existência do comércio dela. Só que foi um ato legislativo, foi uma lei que transformou aquela parte de parque em área residencial. A pessoa vai poder entrar com ação contra o Estado porque o parque deixou de existir? Não vai, certo? Porque foi uma situação legislativa. A mesma coisa ocorre com questões jurisdicionais. Não cabe
entrar com a ação de ressarcimento contra o Estado em situações legislativas e jurisdicionais, a não ser que a pessoa consiga comprovar que houve má fé, né? Para o Poder Judiciário, temos a responsabilidade em situação previamente prevista. No caso do Judiciário, quando que a pessoa vai poder processar o Estado? Por exemplo, quando houve um erro do Judiciário, quando a pessoa foi presa no lugar de outra. Ela é presa, fica 2 anos presa, aí faz um exame de DNA na vítima e comprova que aquela pessoa ali que estava presa, ela era inocente. O Judiciário errou. Ocorre o direito dessa pessoa de poder processar o Estado, entrar com ação de dano moral contra o Estado. Outra situação, uma pessoa que está presa além do tempo, ela foi condenada a 4 anos de prisão e já tem 5 anos que ela está esquecida lá no presídio, ou ela ficou presa além do tempo, cabe uma ação contra o Estado em razão desse tempo que ela ficou a mais. E uma outra, quando houve dolo do juiz, por exemplo, quando o juiz vendeu uma sentença, digamos assim, cabe ação contra o Estado, certo? Outra situação específica, danos decorrentes de obra pública. Se o próprio Estado é o agente executor, haverá responsabilidade objetiva em razão do dano certo e direto causado pela obra. Se a obra é exercida por empresa contratada e o dano foi provocado por culpa exclusiva do executor, a responsabilidade do Estado será subjetiva, ou seja, tem que haver comprovação de dolo ou culpa, e o Estado vai responder subsidiariamente. Então imagina só, uma construtora tem um contrato com o Estado, e essa obra, por erro da construtora, causou um prejuízo no bairro inteiro. Imagina que esse prejuízo está na casa dos 5 milhões, por causa da quantidade de casas que foi destruída. O prejuízo está na casa dos 5 milhões. E essa construtora é condenada. Decreta falência. A construtora decreta falência. Aí, tudo que aquela construtora tinha de máquinas, imóveis, vai ser utilizado para ressarcir esses 5 milhões que eles foram condenados. Mas imagina que o patrimônio da construtora só dá 3 milhões. O Estado vai responder? Vai, mas apenas subsidiariamente. Apenas em razão desses 2 milhões que faltaram, certo? Responsabilidade por atos de multidão. A regra é a não responsabilização do Estado, salvo se notória a omissão do poder público em ensejar a aplicação da teoria da culpa do serviço. Então imagina, vai ter uma determinada manifestação, certo? Numa avenida pública vai ter uma determinada manifestação. E já se sabe, através de redes sociais, através de entrevistas, através de alguma forma, que as pessoas vão depredar tudo que encontrar pelo caminho. E o Estado é avisado. O pessoal avisa lá, fala assim, os caras estão falando que vão depredar, que vão tocar fogo nas lojas, que vão destruir tudo que encontrar pela frente. E o Estado não toma providência. Não coloca a polícia ali, não aumenta a segurança. Nesse caso, o Estado vai ser obrigado a ressarcir. Apenas nesse caso. Se for o caso de uma manifestação que, em princípio, deveria ser pacífica, mas as pessoas no meio da manifestação optam por sair quebrando tudo, o Estado não tem que ressarcir, certo? Tem que se comprovar que o Estado foi avisado que a intenção das pessoas era depredar e o Estado se omitiu, certo? O Estado foi omisso. Tem que haver essa comprovação. Caso contrário, o Estado não vai ser obrigado a indenizar. Tá ok? Outra situação específica. Policial de fato, morto em horário que prestava serviço. Se não houver qualquer ligação entre o exercício da atividade policial e a morte, o Estado não está obrigado a indenizar. Isso aí, gente, foi um caso real que aconteceu. Eu não me lembro o estado agora, não me falha a memória aqui qual foi o estado que ocorreu isso. Mas um policial militar namorava uma escrivã da Polícia Civil. E esse casal
terminou o relacionamento e o policial militar achou que era porque essa escrivã estava tendo um caso com um colega de trabalho dela, da delegacia. Ele, em horário de serviço, fardado, com a arma da corporação, foi até o local que a ex-namorada dele trabalhava e começou uma briga ali, uma discussão entre ele e o suposto caso da ex-namorada dele. E nessa briga, um sacou a arma para o outro e o policial civil veio a matar o policial militar. O que aconteceu? O fato do policial militar ser policial de fato e estar em serviço no momento, teoricamente ensejaria direito à indenização para a família do policial militar morto, né? Mas qual foi a decisão que se chegou nesse caso? Se não houver qualquer ligação entre o exercício da atividade e a morte, o Estado não está obrigado a indenizar. E foi o que aconteceu. Ele era policial de verdade? Era. Ele estava em horário de serviço? Estava. Mas ele não podia estar lá na delegacia. A delegacia sequer era na área onde ele deveria trabalhar. É como se fossem bairros distantes. Ele foi à delegacia única e exclusivamente por uma situação passional. Não tinha qualquer relação entre a morte do policial no horário de serviço com o trabalho efetivamente prestado. Então, como não houve essa relação, o juiz decidiu que o Estado não estaria obrigado a indenizar, certo? Ato delituoso praticado por foragido da prisão. Isso é uma situação que acontece demais, gente, demais. Tem muitas ações nesse sentido. O Estado não é responsável civilmente pelos danos causados em vítima de crime cometido por foragido da prisão. Então imagina só, um cidadão está preso, certo? E de alguma forma ele consegue fugir. Ele foge através de um túnel, ele pula o muro do presídio, tem uma rebelião e vários presos conseguem fugir, enfim. Seja qual for a situação, uma pessoa deveria estar presa e consegue fugir. Aí você imagina assim, se ela fugiu, é porque o Estado de alguma forma vacilou, né? O Estado deixou aquele cara fugir, o Estado, de certa forma, entre aspas, o Estado teve uma parte de culpa. Aí esse cara que está foragido, ele consegue uma arma, vai cometer um assalto e nesse assalto ele mata a vítima. O que se entendia era que é o seguinte: esse cara não deveria estar na rua, ele deveria estar preso. Por que ele não estava preso? Porque ele fugiu. Por que ele fugiu? Incompetência do Estado em manter esse cara preso. Então, se houve incompetência por parte do Estado de deixar um preso fugir, a culpa da vítima que morreu é do Estado que deixou o cara fugir, certo? A discussão era essa. Mas para o seu concurso, independente se você concorda ou não, para o seu concurso, o que você tem que levar? O Estado não é responsável civilmente pelos danos causados em vítima de crime cometido por foragido da prisão, certo? Independente de você concordar ou não, saiba que no seu concurso a posição que você tem que adotar é essa, que o Estado não é responsável, tá ok? Outra situação que também é muito cobrada em concurso, são situações hipotéticas muito cobradas em concurso. Ato praticado dentro de estabelecimento prisional ou escolas e hospitais públicos. Nesse caso, gente, o que acontece? Imagina a seguinte situação: uma pessoa está presa, certo? A pessoa está lá no presídio, está cumprindo pena. Aí determinado final de tarde, a pessoa está se sentindo triste, está deprimida, alguma coisa, o que ela faz? Ela pega um lençol, amarra uma ponta do lençol no pescoço, amarra a outra ponta do lençol na grade da cela e se enforca. Morre dentro da cela dela. Fato real que aconteceu também. O preso suicidou-se dentro do presídio. A família entrou com indenização contra o Estado.
porque deixou que o parente dele se suicidasse. O que o Estado alegou? O Estado alegou o seguinte: eu não preciso indenizar, porque isso aí caracteriza culpa exclusiva da vítima. Ele não morreu por negligência do Estado, ele morreu porque ele mesmo tirou a própria vida. Culpa exclusiva da vítima. Mas o que aconteceu? Um preso, quando ele está dentro do presídio, um menor infrator, quando ele está nos locais de internação de menores infratores, o aluno, quando ele está na escola pública no horário da aula, os doentes, quando estão no hospital público, internados em hospital público. Nesses casos, o Estado é responsável por essas pessoas. Então, no exemplo que eu dei do preso que suicidou, embora fique comprovada nitidamente a culpa exclusiva da vítima, o Estado é obrigado a ressarcir essa família, porque nessas situações o Estado está na condição de responsável por essas pessoas, está na condição de garante dessas pessoas. Então o Estado é obrigado a ressarcir. Agora, uma muito polêmica e que é relativamente recente: um policial que comete crime com arma da corporação em dia de folga. O STF concluiu que o Estado é responsável quando o policial militar pratica crime durante o período de folga, utilizando-se da arma da corporação. Isso foi o recurso extraordinário 418.023 do STF. Qual foi a situação? Um policial militar de folga num bar, envolveu-se numa briga nesse bar e, utilizando da arma da corporação a qual pertencia, alvejou uma pessoa e essa pessoa veio a óbito. O Estado tentou alegar que é o seguinte: o policial está no horário de serviço, o Estado não tem responsabilidade nenhuma. O que o STF decidiu nesse recurso extraordinário? Que policial comete crime com arma da corporação, mesmo em dia de folga, o Estado é obrigado a ressarcir, certo? Por quê? Porque cabe ao Estado o cuidado com esse armamento. O Estado é responsável por esse armamento, certo? E como eu falei, gente, não interessa se você concorda com essa posição ou não. Não interessa se você acha isso justo ou injusto, correto ou não correto. Eu estou falando para você a situação da sua prova, certo? Quando você for fazer a sua prova do concurso, são essas posições que você tem que levar, porque são essas posições que foram adotadas nos tribunais superiores e, consequentemente, são essas posições que as bancas de concurso estão adotando, certo? Então, para fechar, vamos fazer uma revisão geral aqui. Para terminar a aula, fazer uma revisão geralzona do que foi falado agora na aula de responsabilidade civil do Estado, beleza? Presta atenção. O que é a responsabilidade civil do Estado? É a obrigação que o Estado tem de ressarcir um terceiro quando alguma conduta do Estado, seja através de uma obra, seja através do ato de um servidor dele, alguma coisa, causa prejuízo a um terceiro. O que é necessário para que haja essa obrigação de ressarcir? Tem que haver uma conduta do Estado, tem que haver um dano a um terceiro e tem que haver um nexo que ligue essa conduta do Estado a esse dano sofrido pelo particular, certo? Como é que foi a teoria da responsabilidade do Estado? Começou com a teoria da irresponsabilidade. O Estado não era obrigado a ressarcir. Evoluiu para a teoria da culpa, ou seja, para que o Estado ressarcisse, seria necessária a comprovação de dolo ou culpa por parte do Estado. E chegou na teoria da responsabilidade objetiva, que é a que a gente tem hoje. É justamente isso que a gente falou agora. Tem que haver uma conduta do Estado, tem que haver um dano de um terceiro e tem que haver um nexo entre essa conduta do Estado e esse dano sofrido pelo terceiro, certo? A teoria do risco objetivo, ela ainda evolui e acontece. Ela se divide em risco administrativo, que tem possibilidades de excludentes quando é a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, e tem a teoria do risco integral. A teoria do risco integral não há excludente. Toda vez que ela acontecer, o Estado é obrigado a ressarcir. Quando que ela acontece?
danos nucleares, atentados terroristas a bordo de aeronaves e grandes danos ambientais, certo? Quais são os requisitos? Dano, alteridade, nexo, ato estatal e ausência de causa excludente. A gente tem ainda a teoria da culpa do serviço, que o que acontece? A teoria da culpa do serviço só vai ficar caracterizada quando o serviço não funcionar, e deveria ter funcionado, quando o serviço atrasar ou quando o serviço funcionou mal, certo? Aí nesse caso vai ser a pessoa que vai ter que comprovar que aquilo ali que o serviço não funcionou mal ou atrasou, certo? E aí, dentro da teoria do risco administrativo, a gente tem as possibilidades excludentes, e dentro da teoria do risco integral não há possibilidade de excludente. Outra coisa importante são as situações específicas que a gente passou. E outra coisa, aqui, conduta, nexo e dano, o que ocorre? Havendo conduta, havendo dano e havendo um nexo entre essa conduta e esse dano, o Estado vai ressarcir aquele agente público que causou, o Estado vai ressarcir aquele particular que sofreu o prejuízo causado por aquele agente público. Lembrando, por causa da teoria do órgão, imagine que uma viatura de polícia colida contra o carro de um particular. Esse particular jamais vai processar o policial que estava dirigindo o carro, jamais vai processar a polícia, jamais vai processar a Secretaria de Segurança Pública. O processo tem que ser contra o Estado. Por quê? Porque uma das características do órgão é que ele não tem personalidade jurídica própria. A personalidade jurídica dele é do ente a qual ele pertence, certo? Do ente administrativo, no caso o Estado, desse exemplo, né? Aí o que acontece? O Estado vai pagar esse particular aqui? Vai. Mas vai ficar no prejuízo? Não necessariamente. O que o Estado vai fazer? A conduta aqui tem que ser do Estado, né? Estado e um dano a um particular. O que o Estado vai fazer? O Estado vai entrar com uma ação regressiva. Ele vai entrar com ação regressiva contra quem? Contra o servidor. Mas nesse caso aqui, o que vai ser necessário? O Estado vai ter que comprovar que o servidor agiu com dolo ou culpa. O Estado vai ter que provar que houve dolo ou culpa do servidor. Se o servidor não agiu nem com dolo nem com culpa, o Estado vai ressarcir esse particular? Vai. Mas aí o Estado não vai poder cobrar desse servidor o dinheiro que gastou com esse particular. Nesse caso específico, o Estado vai ficar no prejuízo mesmo, certo? Gente, responsabilidade civil do Estado é uma aula relativamente fácil, é uma aula relativamente curta, mas é uma aula que cai muito em concurso público. Então, o que é necessário? É necessário, além de você revisar essa aula, você fazer muito exercício. Faz muito exercício. Principalmente porque, normalmente, questões relacionadas à responsabilidade civil do Estado são baseadas em cima de situações hipotéticas que a questão é elaborada em cima dela. E essas decisões de tribunal estão sempre mudando. Então é importante que você esteja, além de estar sempre revisando, sempre fazendo exercício. Tá certo? Obrigado e até a próxima. Vamos lá, pessoal. Gravar para vocês aqui hoje a aula de atos administrativos, né? Terceira aula do nosso curso aqui de Direito Administrativo. Pessoal, atos administrativos é um conteúdo relativamente grande, mas é um conteúdo relativamente importante. Por quê? Porque se você analisar como servidor público, grande parte das coisas que você fizer como servidor público podem ser caracterizadas como ato administrativo. É por isso que normalmente em concurso público, atos administrativos é um conteúdo quase obrigatório. Eu acho muito difícil você pegar uma prova de concurso público em que se cobre direito administrativo e não ser cobrada a matéria atos administrativos, certo? E eu já falo a vocês, nesse curso aqui, nessa aula, aliás,
Nessa aula, a gente vai falar da definição do ato administrativo, atributos, elementos, vícios, classificação, espécies e extinção. Mas eu já aviso a vocês, o que é mais importante? Eu não estou falando que você não tem que saber a aula inteira, né? Você tem que estudar como um todo. Mas o que você não pode ir para a sua prova sem ter na ponta da língua, sem saber de forma muito clara o que é? A definição, ela é fácil de decorar e tudo, mas não adianta você simplesmente decorar aquela definição se não tiver claro na sua mente os conceitos que tem dentro dessa definição. Isso aí a gente vai falar de forma bem clara, bem detalhada. Os atributos e os elementos e a extinção, as formas de extinção do ato administrativo. Inclusive eu falo mais a você, as formas de extinção do ato, normalmente, é onde está o maior número de questões a respeito de atos administrativos. Eu acredito que se você pegar, isso eu estou falando assim, dos concursos da área da segurança pública, né? É claro que tem outras áreas que a cobrança vai ser maior em outras partes. Mas para os concursos da área da segurança pública, as formas de extinção do ato administrativo, pode ter certeza que é a maioria das questões. Eu acho que se você baixar umas 10 provas aí, umas 6 ou 7, vai perguntar sobre extinção do ato administrativo. Isso aqui tem que estar muito claro na sua cabeça. Mas é muito importante você saber dos elementos, dos atributos e a definição em si, tá certo? Então, inicialmente, vamos definir ato administrativo. Como é que a gente poderia definir tecnicamente o ato administrativo? Declaração unilateral da administração pública ou de quem lhe faça às vezes, regida pelo regime jurídico de direito público ou regime jurídico administrativo, né? Que produz efeito jurídico imediato visando a satisfação do interesse público. Então, isso aí é a definição de ato administrativo, certo? Declaração unilateral da administração pública ou de quem lhe faça às vezes, regida pelo regime jurídico de direito público, que também pode ser chamado de regime jurídico administrativo, que produz efeito jurídico imediato, visando a satisfação do interesse público. Então, vamos destrinchar essa definição ponto a ponto. Declaração significa exteriorização de vontade. Quando você declara alguma coisa a alguém, você está manifestando a sua vontade a esse alguém, certo? Declaração significa exteriorização de vontade e são unilaterais devido à supremacia do interesse público sobre o privado. A administração impõe sua vontade, independente da vontade do administrado. Então, veja bem, quando a gente estudou os princípios administrativos, na aula 2, a gente falou de 2 princípios basilares. Por que são basilares? Porque são princípios que servem de base para todos os outros princípios. Que princípios basilares são esses? Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Quando a gente fala declaração unilateral, por que é unilateral? Por que é de um lado só? Justamente por causa da supremacia do interesse público. A vontade da administração, ela será feita independente da concordância ou da aceitação do administrado, devido à supremacia do interesse público. E por que fala assim? Supremacia, declaração unilateral da administração pública ou de quem lhe faça às vezes. Porque nós podemos ter uma empresa privada, uma concessionária, por exemplo, uma permissionária, que apesar de ser uma empresa privada, ela tem um vínculo com a administração pública. Esse vínculo pode ser por delegação, por outorga, enfim. Ela tem um vínculo com a administração pública. Então, ela vai prestar serviço público, certo? Então, uma empresa privada, mas que através de um contrato está prestando serviço público, ela vai ter também a supremacia do interesse dela sobre o interesse privado, né?
e independente da vontade do administrado. Não interessa se a pessoa concorda ou não. Ela tem que atender àquela vontade da administração pública. Tá ok? Aí a segunda parte. A administração pública, ou de quem lhe faça às vezes, é essa questão que eu falei, né? De um particular, uma empresa privada, mas que tem um contrato para prestar serviço público. Aí tem duas observações importantes que a gente precisa fazer. Os sujeitos da manifestação de vontade são os agentes da administração e os particulares em exercício da função pública. É esse exemplo que eu acabei de falar. É a segunda observação. Todo e qualquer agente público está apto a exercer função administrativa e, por consequência, praticar atos administrativos, independente de qual poder integre. Por que isso é importante, gente? Que, normalmente as pessoas dizem assim, a pessoa lembra lá, né? Normalmente quando você está estudando direito administrativo, o ideal, o que se espera, é que você já tenha estudado direito constitucional. E aí você pega lá o artigo 2º da Constituição. São poderes independentes e harmônicos entre si. O legislativo, executivo e judiciário, né? São os 3 poderes. Aí a gente pensa assim, o poder legislativo, ele legisla, ele cria leis. O poder executivo, ele executa essas leis, ele administra. E o poder judiciário, ele julga, né? Ele judicializa. Aí a gente imagina o seguinte, se o poder executivo é quem executa as leis e administra, faz a administração pública, a gente tende a achar que atos administrativos só existem no poder executivo. Isso é um erro, tá certo? Tanto o poder executivo, quanto o poder legislativo, quanto o poder judiciário, todos os 3 poderes são passíveis de emanar atos administrativos, tá ok? Regido pelo regime jurídico de direito público. Para ser um ato administrativo, tem que ser do direito público, né? Não é um ato privado, por exemplo. Por que não pode ser um ato privado? Porque nos atos privados não existe declaração unilateral de vontade. A declaração tem que ser dos 2. Por exemplo, o contrato de aluguel de um imóvel. Tem que tanto haver a vontade do dono do imóvel de alugar aquele imóvel, quanto tem que haver a vontade de quem quer alugar aquela casa, aquele imóvel. Tem que haver a vontade dos 2. E não existe supremacia entre um e outro. Se o proprietário da casa, ele tem alguma cláusula naquele contrato de aluguel, que essa outra parte aqui não concorda, isso aqui não vai poder ser imposto a ele. Ele simplesmente não vai assinar o contrato. Não existe supremacia. Os 2 estão na mesma linha de igualdade. Ninguém está acima de ninguém. No regime jurídico de direito público, existe a supremacia da administração. A administração está numa posição superior ao administrado, certo? Produz efeitos jurídicos imediatos. Tem que produzir efeito jurídico imediato, por essa razão, retira-se da definição de ato administrativo, como por exemplo, certidões, que são meros atos de conhecimento, né? E pareceres. Um parecer técnico é um ato, é uma opinião de alguém vinculado à administração pública, né? Então, um parecer técnico. E uma certidão é simplesmente um ato de conhecimento. Por exemplo, certidão de nascimento. Está se dando conhecimento que um ser humano nasceu. É um simples ato de conhecimento. E visando a satisfação do interesse público. Todo ato administrativo tem que ter como finalidade principal a satisfação ao interesse público. Ele não pode ter, por exemplo, não pode ser feito um ato administrativo cuja única finalidade é satisfazer o interesse de um particular. Inclusive, eu vou dar uma dica a você que está estudando para concurso. Ainda que não caia no conteúdo programático do seu concurso, dá uma estudada na lei de improbidade administrativa. Vai te ajudar a entender muita coisa dentro de direito administrativo, essa lei. É uma lei curta, é uma lei pequena e compensa. Você vai ver que vai firmar mais o seu alicerce do estudo do direito administrativo. Fica essa dica aí. E
Uma observação para a gente passar para o próximo tópico. Silêncio administrativo. Pessoal, preste atenção numa coisa. Vou até chegar perto da câmera aqui. Silêncio administrativo não é ato administrativo, certo? Eu dei até um zoom, deu até um aspecto dramático aqui, né? Olha só, agora eu vou chegar para trás de novo que eu sou feio. Olha só, o silêncio administrativo, por que ele não pode ser considerado um ato administrativo? Porque o ato administrativo, ele é uma declaração de vontade. Quem está em silêncio está declarando alguma coisa? Não, certo? Silêncio administrativo não é ato administrativo, ele é um fato. Ele é um fato administrativo. Por exemplo, imagina que está tendo alguma causa na justiça em que a administração também seja parte. E o Poder Judiciário fala que assim, se alguém não concordar com alguma coisa que está ali, se manifeste, certo? Só que a administração concorda com o que o Judiciário falou, então ela não se manifesta, ela fica em silêncio. Isso não é um ato administrativo, mas é um fato administrativo, certo? Porque vai gerar consequências. Então, pessoal, dessa forma, a gente esgotou o que a gente tinha para falar de definição de ato administrativo. Gente, definição de ato administrativo, é importante você ter esses conceitos claros na sua mente, certo? Por isso que eu expliquei de uma forma mais detalhada. Dificilmente vai cair uma questão de concurso falando assim, ó, assinale a alternativa que caracteriza a definição de ato administrativo. E vai ter lá as definições, você vai ter que achar isso aí. Não vai ter uma questão assim, eu te garanto. As bancas não vão cobrar dessa forma, mas pode ter certeza que você ter esse conhecimento da definição do que é um ato administrativo vai fazer muita diferença na hora da sua prova, tá ok? Agora a gente vai passar para o próximo tópico. O próximo tópico são os atributos do ato administrativo. Os atributos do ato administrativo, você decora esse mnemônico aqui que vai te ajudar muito, ó. PAT. O que é o PAT? O P, presunção de legitimidade. O A, autoexecutoriedade. O T, tipicidade. E o I, imperatividade, certo? Esses são os 4 atributos. E vamos lá destrinchar um por um agora. Vamos começar falando da presunção de legitimidade. O que é a presunção de legitimidade? Presunção de legitimidade significa que você presume que aqueles atos praticados pela administração pública são legítimos. O próprio nome já é meio que autoexplicativo, né? Presunção de legitimidade. Você presume que aqueles atos são legítimos. Vamos pegar um exemplo aqui. Um exemplo bem bobinho assim, mas para ficar fácil de você entender. Imagina que a administração pública fala que determinado órgão público não funcionará no dia X porque está tendo uma infestação de insetos e precisa fazer uma dedetização naquele órgão público. Então ele interdita aquele órgão vamos por 2 dias. Presume-se que aquele fato é verdadeiro, certo? E o que é importante dentro da presunção de legitimidade? Olha só, eu vou ler uma definição técnica para você. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei. Por esse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. Vou pegar um outro exemplo. Imagina que uma certa licença, ela é cassada porque o dono da licença não cumpriu algum requisito que ele teria que cumprir. Por ter presunção de legitimidade, acontece uma coisa muito importante que você tem que saber, que é a inversão do ônus da prova.
Em relação ao ônus da prova, eu vou pegar um exemplo que eu utilizo muito nas minhas aulas de direito penal, só para que eu acho que no direito penal vai ficar mais claro para você entender, vai ficar mais palpável para que você entenda. A gente sabe que crime é fato típico, ilícito e culpável, né? Aí vamos lá. Um crime qualquer, um furto. Imagina que uma pessoa está sendo acusada de furto, né? Via de regra, no direito penal, o ônus da prova cabe a quem acusa. Então, se eu estou acusando alguém de ter furtado um bem meu, sou eu que vou ter que provar que aquela pessoa furtou. Não é a pessoa que tem que provar que ela é inocente, certo? Via de regra, o ônus da prova cabe a quem acusa. Mas, na presunção de legitimidade do ato administrativo, ocorre a exceção. Quem está alegando que aquele ato não é legítimo é que vai ter que provar. Se eu interdito um determinado estabelecimento, alegando que aquele prédio está correndo risco de desabar, que aquela obra está correndo risco de ruir, presume-se que meu ato é legítimo. Então, se uma pessoa quiser questionar essa interdição, o ônus da prova vai passar para ela. É ela que vai ter que provar que aquele fato que eu aleguei para embargar aquela obra não é legítimo. Não sou eu que vou ter que provar que a obra está caindo mesmo. É a pessoa que vai ter que provar que meu ato não é legítimo. Porque como servidor público, os meus atos têm, como administração pública, os atos da administração pública têm presunção de legitimidade, certo? Esse é o P do PAT. O próximo, eu vou pular um pouquinho. Não, vamos falar do A agora. Autoexecutoriedade. Eu ia falar de outro, mas vamos seguir a ordem. Gente, o que é autoexecutoriedade? Se você lembrar, quando nós conversamos a respeito dos poderes administrativos, a gente falou do poder de polícia, a gente falou que um dos atributos do poder de polícia é o quê? É a autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? Autoexecutoriedade é que eu posso praticar os meus atos sem antes necessitar de autorização do poder judiciário. Vamos transformar isso aqui num exemplo prático. Eu sou policial civil aqui em Goiás, certo? Aí eu observo que tem um veículo em atitude suspeita na porta de um banco. Imagina lá, 2 caras mal encarados lá, olhando todo mundo que sai dos caixas eletrônicos.